Olá, aluno! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de ciências para o quarto ano. Hoje nós vamos falar sobre o que é ciência. Nesse bimestre, nós teremos 9 aulas. Na primeira aula, que é a de hoje, nós vamos falar sobre o que é ciência. Na segunda aula, nós vamos falar sobre a relação da ciência e da tecnologia. Na terceira aula, nós vamos falar as vantagens da ciência. E na quarta aula, nós vamos diferenciar o saber científico do saber popular. Na quinta aula, nós vamos falar das desvantagens da ciência. Será que o desenvolvimento científico e tecnológico tem desvantagens? Na sexta aula, nós vamos falar da descoberta da penicilina. Na sétima aula, a ciência e o DNA. Na oitava aula, a ciência e a vacina. E a nona aula vai servir para a gente relembrar de tudo que a gente estudou. Vamos ver agora qual é a habilidade que será trabalhada na aula de hoje. Reconhecer como a ciência e a tecnologia foram produzidas ao longo da história e que o saber está sujeito a mudanças, visto que a ciência não traz verdades absolutas. É muito comum as pessoas confundirem ciência com tecnologia, uma vez que esses dois conceitos são bem semelhantes entre si. Porém, há sim diferença entre ambos. A seguir, vamos ver resumidamente o que cada um significa. Então, é muito comum a gente confundir ciência e tecnologia, porque elas se relacionam tanto, elas dependem tanto uma da outra, que a gente às vezes pensa que é uma coisa só. Mas vamos ver quais são as diferenças. Ciência visa encontrar soluções para os fenômenos que acontecem na natureza. Tecnologia pode ser entendida como um instrumento, uma atividade mais prática, um processo que contribui para o alcance de objetivos. Então, veja só, a ciência investiga o mundo, tenta entender os fenômenos, explicar as coisas, porque elas são como elas são. E a tecnologia usa o saber científico para criar soluções para problemas do nosso cotidiano, para problemas que possam surgir na nossa vida. Então, os dois estão muito ligados, mas não são exatamente a mesma coisa. A ciência no dicionário, vamos ver. Substantivo feminino, a ciência, né? Conhecimento atento e aprofundado de algo. Corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Então, veja só, atualmente a gente tem falado muito na ciência, né? No negacionismo da ciência, em acreditar na ciência, no saber científico, no que dizem os cientistas. E o que é essa ciência? Qualquer pessoa pode se dizer cientista? Um cientista sabe a verdade sobre todas as coisas? A fala da ciência, a explicação científica é definitiva? São coisas que a gente vai procurar entender nessa aula. Vamos entender melhor o que é a ciência. Ciência não é só o nome de uma matéria, de um componente curricular que a gente tem na escola. Ciência é muito mais do que isso. Mas o que isso significa então? A ciência é um exercício de observação e investigação em busca de respostas para as mais diversas perguntas. Mas para ser considerada ciência, essa busca de respostas e soluções precisa seguir um método. Então, o homem, a humanidade, sempre observou os fenômenos, sempre observou a vida, sempre observou as coisas do mundo com um monte de perguntas, com um monte de interrogações. E a gente sempre buscou explicar esses fenômenos. A
A ciência é qualquer explicação de um fenômeno? Não. Nós temos lendas de vários povos que explicam o surgimento das coisas, que explicam o surgimento do universo e, no entanto, são explicações lúdicas, não são explicações científicas. Para ser explicação científica, ela deve seguir um método. Então, a ciência é um método que observa, formula perguntas, faz indagações. Então, por que a maçã cai da árvore? Por que ela não fica flutuando? Por que ela cai? É uma indagação que algum cientista fez um dia antes de explicar a lei da gravidade, por exemplo. Por que é que nós adoecemos? É uma indagação que cientistas fizeram e estudaram e descobriram diversas causas. Então, a indagação é o primeiro passo desse método científico. Só que ele tem que seguir por outros passos para que a descoberta possa ser considerada uma descoberta científica mesmo. Então, vamos ver aqui um pouquinho, de uma forma simplificada para que a gente possa entender aqui no nosso quarto ano, Mas vamos ver como é que funciona o método científico, então. O primeiro passo do método científico é a observação e a indagação. Aqui a professora trouxe uma caixa. E observando a caixa, a gente pode se indagar, se perguntar, por exemplo, o que é que tem dentro dela? O que você acha que pode ter dentro dessa caixa? Bom, pela limitação do tamanho, você já sabe, por exemplo, que não pode ser um elefante, que não pode ser uma cadeira, que deve ser algo que caiba dentro da caixa. Você pode então formular hipóteses. Essas indagações, elas estão no mundo da ciência trazendo soluções para um monte de perguntas que a gente faz no nosso cotidiano ao longo da nossa história. Mas e a minha caixa? O que será que tem aqui dentro? Então, vamos formular hipóteses, vamos pensar o que pode ter dentro da caixa. Então, o próximo passo são as hipóteses, levantar hipóteses e observar evidências. Então, veja só. Eu posso dizer, por exemplo, que não é vivo. O que tem dentro da caixa não é vivo. Por quê? Ela permanece fechada. Eu também posso dizer que não é líquido. Porque a caixa está seca. Então vejam só, aqui eu levantei duas hipóteses. Não é vivo, porque a caixa permanece fechada. Se fosse um animal, por exemplo, eu precisaria alimentá-lo. Eu precisaria limpar a sujeirinha dele, ele precisaria se movimentar, então ele não poderia ficar dentro de uma caixa fechada. Eu também levantei a hipótese de não ser algo líquido, porque é uma caixa de papelão. Então, se tivesse algo líquido, ela estaria molhada. Então, aqui eu levantei duas hipóteses. Vejam só, vamos entender uma coisa. Quando eu digo não é vivo, é uma hipótese. Quando eu digo não é líquido, e líquido, pessoal, tem um acento.
aqui. Quando eu digo não é líquido, também é uma hipótese. Quando eu digo assim, não é vivo, porque permanece fechada? Permanece fechada é uma evidência, é algo que você consegue observar. Quando eu digo não é líquido porque a caixa está seca também é uma evidência. Então, quando eu digo, quando a gente vai levantar as nossas hipóteses, a hipótese é aquilo que você acha, talvez nem seja, mas você está levantando possibilidades. Você tem que considerar as evidências. Então, não é vivo e não é líquido, são hipóteses, e as evidências que nos mostram isso é que a caixa está fechada e está seca. Essas, então, são partes também do método científico, da investigação das nossas verdades científicas. Bom, você já parou para pensar que a caixa pode até estar vazia? Talvez ela esteja. Para a gente pensar e continuar investigando, nós também podemos testar. Nós podemos experimentar. Então, o que eu posso fazer de experimento aqui com essa caixa? Veja só, talvez ela esteja até mesmo vazia, não é mesmo? Então, eu posso, por exemplo, sentir o peso da caixa. Bom, ela não deve estar vazia porque ela está um pouco mais pesada do que uma caixa vazia seria. Eu também posso mover a caixa. Eu vou segurar aqui as alças para que elas não façam barulho. E olha, quando eu movo, eu percebo que algo faz barulho dentro da caixa. Então, aqui nós temos mais duas evidências. A caixa não está vazia, porque o conteúdo dela pesa e o conteúdo dela também faz barulho, é algo sólido, não é um bloco sólido apenas porque você ouviu o barulho do atrito de um objeto com o outro. E aí, com base nas evidências, com base nos testes que nós fizemos, nós podemos elaborar uma teoria. A teoria é a organização das ideias que vem da investigação científica. Então, nós podemos elaborar uma teoria com base nas evidências para dizer o que há dentro dessa caixa. A teoria, ela não é uma suposição, ela deve ser testada e ela será aceita. Para que uma teoria científica seja aceita como teoria científica, ela tem que ser bem detalhada, explicando os testes que foram feitos, para que outros cientistas possam repetir as experiências e comprovar os resultados. Então, não é de qualquer maneira que isso vai acontecer. E se essa teoria for relevante, essa teoria também poderá ser publicada. A teoria do que tem dentro da caixa da professora não é uma teoria relevante para as pessoas, para a sociedade, mas para a comunidade científica, Mas se você fez uma indagação sobre algo que faz diferença na vida das pessoas e formulou uma teoria, como, por exemplo, o estudo da vacina, As vacinas foram criadas, foram testadas e elas fazem muita diferença na nossa vida. Então, essa teoria vai ser publicada, vai ser divulgada e as vacinas começaram a ser produzidas e vão chegar às pessoas. Então, o método científico ele vai terminar lá na publicação. Quem vai publicar? Revistas científicas, universidades, Se for uma teoria comprovada pelos cientistas e for relevante para as pessoas. As conclusões científicas são definitivas. E lá no começo eu também perguntei, um cientista pode falar sobre qualquer coisa? Bom,
As teorias científicas, elas não são definitivas. Elas vão investigar e, de acordo com as evidências que ela tem naquele momento, ela será publicada, ela será comunicada. Mas, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento da tecnologia, podem surgir novas evidências. Veja bem, lá no comecinho da pandemia, acreditava-se que usar a máscara não era necessário. Depois, surgiram outras evidências científicas, mais estudos científicos e chegou-se à conclusão que a máscara é sim importante para a prevenção, para que a gente não pegue a doença, né, o Covid, nem passe para outras pessoas. Então, as evidências científicas vão mudando. À medida que a ciência se desenvolve, a tecnologia se desenvolve e o poder do homem de investigar essas questões vai aumentando. Você começa a ter aparelhos de observação cada vez mais desenvolvidos, você passa a ter laboratórios com recursos cada vez mais desenvolvidos e assim as evidências vão mudando e o saber científico vai se aprimorando. Então, uma descoberta científica não é definitiva. Assim como um cientista vai falar com propriedade daquele estudo que ele fez, daquele estudo a que ele se dedicou ou que ele estudou, né, pela referência de outros cientistas. Nem todo cientista sabe toda a verdade científica, sabe sobre todos os fatos científicos possíveis da gente falar. Afinal de contas, o mundo é muito complexo para isso. Na aula de hoje, então, nós aprendemos o que é ciência. Nós vimos que ciência é a investigação, a indagação, a formulação de hipótese, a avaliação das evidências, o teste dessas hipóteses, a formulação de uma teoria e a publicação dela se ela for relevante. Então, ciência é aquilo que segue o método científico para responder perguntas, para solucionar problemas. Nós vimos também o método científico, né, que bem resumidamente vai partir da observação, passar pela indagação, pela formulação de hipóteses, a análise das evidências, o teste dessas hipóteses e uma conclusão. E nós também entendemos que as conclusões científicas podem mudar à medida que a ciência se desenvolvem os recursos, as evidências mudam e o saber científico vai se modificando ou se aprimorando, porque os cientistas não vão deixar de estudar uma questão quando eles têm uma conclusão. Outros grupos científicos vão fazer os mesmos testes para ver se a conclusão é a mesma. As publicações, né, à medida que elas se espalham, outros cientistas vão se interessar pelo assunto, vão procurar aprimorar. Então, assim como aconteceu com a questão da máscara, que no início a gente não tinha certeza se precisava usar e hoje a gente tem. As vacinas, por exemplo, que a gente não tinha vacinas, mas já existia uma tecnologia. Veja que interessante, já existia uma tecnologia para fazer vacina, mas não existia vacina para o Covid. Aí, os cientistas foram lá, fizeram, né, imaginaram, era uma hipótese, que aquela vacina poderia funcionar se fizesse com o vírus, e aí fizeram, testaram, são várias etapas de teste até que se chegue à conclusão, a um produto. Aí a gente envolveu ciência e tecnologia na prevenção de uma doença. Então, a ciência segue um método, é um método rigoroso, com testes, onde vários cientistas vão trabalhar para chegar a uma conclusão, responder a perguntas e resolver
problemas. Eu espero que você tenha aprendido muito com a nossa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!